Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui um ex-aluno nosso da Uniara, nosso querido amigo Vilmar Alves de Lima, sócio proprietário do Grupo Stuck. Seja muito bem-vindo, Vilmar. José, muito obrigado pelo convite. Você sempre esteve junto com a gente aí no dia a dia. É oportuno essa colocação, essa entrevista, dessa inovação que a gente está trazendo para Araraquara. Então vamos falar um pouquinho, Vilmar, dessa novidade, Vilmar, que é especialista em administração de condomínios. Essa assembleia virtual, Vilmar? Isso, José, é uma inovação em Araraquara. Nós trouxemos essa inovação tecnológica para atingir o objetivo final, que é propor aos condôminos e condomínios uma aproximação, objetivando que eles discutam situações do seu condomínio, vote por procuração, tenha acesso às informações do condomínio e possa planejar melhor o futuro de cada condomínio. Agora, vamos esmiuçar para o nosso telespectador como é que ela funciona. A Assembleia Virtual ela funciona da seguinte forma, José. Ela tem o objetivo principal de trazer para o condômino uma participação mais efetiva. Porque hoje a evasão nas participações de Assembleia é muito grande. Pelo pouco tempo que se dedica a essa atividade, que já é aquela atividade externa à sua atividade profissional. Então, por isso, a Assembleia vai trazer ao condômino um objetivo maior de discussão dos seus itens, colocando em pauta situações futuras do seu condomínio, apropriando-se de conhecimentos dos acontecimentos atuais, podendo trazer para o proprietário, que também aluga o seu imóvel, uma transparência naquelas questões a serem discutidas, até porque ele é o gestor econômico, né, dos investimentos nos edifícios. Você falou bem do proprietário, porque em muitos casos, e acredito você ter uma realidade muito melhor para nos expor, numa grande maioria, eles não estão presentes no dia a dia do condomínio. E com essa novidade, eles vão poder participar de uma forma tal que nem precisariam estar presentes no dia da Assembleia presencial? É verdade, José. A questão técnica de participação não é todo mundo ali online no mesmo tempo. A Assembleia ela fica virtualmente na internet. Você vai lá nas suas 24 horas de trabalho ou depois disso e faça o seu voto, faça a sua opinião, dá a sua discussão, coloque em votação e aproxima você, proprietário, do bem maior que você tem, que é o seu patrimônio. Quer dizer, então, nós não podemos dizer que acaba se tornando um chat, que é muito comum, o nosso telespectador sabe muito bem disso, que são aquelas salas de bate-papo, aquelas salas de discussão. Mas é um canal aberto via online, perfeito, onde o condômino pode manifestar-se sobre a situação. Agora, como isso inicia? Tá, basta que o condômino disponibilize o seu e-mail, essa informação é enviada via e-mail solicitando o convite para ele participar, ele se cadastra com uma senha própria e com a segurança de que só está lá o nome dele, o número do apartamento e o e-mail. Então, portanto, ele não precisa se preocupar. Então, é mais do que um chat, como você disse. Por quê? Ela abrange discussões amplas. Por exemplo, investimentos, pintura, orçamentos, preços, condições de execução, o que está sendo feito no seu condomínio. Então, é além de um chat, não é só um bate-papo. Você vai fazer isso ou aquilo. Existe uma estrutura colocada à disposição dele, onde ele busca essa informação através desse site, tem a interatividade com o assunto, e ele começa a discussão. Então ele recebe ali comunicados de instalação de antena, portões, sistema de segurança, aonde ele pode objetivar o seu investimento. Ele saber que lá está sendo bem aplicados os recursos que ele está investindo. Então é muito mais do que um chat, uma sala de bate-papo. E ela está interagida 24 horas por dia. Ou seja, no momento da sua iniciação de votação ou de discussão, é só ele acessar com a sua própria senha e fazer a sua interlocução, tá? Via online. Agora, inicia-se com uma convocação para uma assembleia. Isso não é algo que está ou independente de uma determinada assembleia, quer seja ordinária, quer seja extraordinária. Esse canal está aberto para o condômino estar sempre em contato com
a administradora ou a própria condição. Além dele ter uma página específica, uma homepage para os relatórios, balancetes, segunda vias de boletos, ele tem também essa interatividade com o condomínio. É o meio de comunicação veloz que a gente tem para atingir os objetivos. Ele pode ir lá ver comunicados de certos assuntos importantes que serão debatidos ou comunicados de informativos. É só para ele saber como é que está sendo a vida do condomínio. Depois ele pode votar o edital, que esse é o item mais importante, é a assembleia em si. Ela pode ser ordinária, extraordinária. Então ele tem momentos que antecedem o dia da assembleia presencial para se fazer toda a sua interlocução. E não bastasse isso, ele também tem um rol de convivência com os condôminos. Ele pode abrir comentários, discussões, falar com o síndico, com a administradora, que é importante essa interatividade, porque hoje muitos condôminos são abordados até hoje por nós, e ele fala, eu não sei nada do meu condomínio. Aquele condomínio proprietário que aluga o seu imóvel ou que deixa numa administradora de locação, como outras imobiliárias, ele perde a sintonia com o condomínio. Quando ele recebe um boleto, ele assusta. Olha, que boleto é esse? Qual é essa discussão? O que levou a isso? Então nós antecipamos essa ideia da omissão ou do não conhecimento que ele teria se viesse à sua porta bater uma cobrança que ele nem saberia qual era. Porque de responsabilidade do proprietário são os investimentos, que é o maior volume de gasto num condomínio está na mão do proprietário. Quando pinta um prédio, quando vai fazer uma cancela, vai fazer uma CSTV, um sistema de câmera, proteção. Então ele tem que se interagir, porque senão ele vai estar pagando uma conta que ele não conhece. Agora você falou uma coisa interessante, um condômino pode estar conversando com o outro, não é apenas o condômino com a administradora ou com o síndico? Isso, ele pode se interagir nos comentários, por exemplo, um condômino fazer uma opinião, o outro debater em cima dela, como você vai construindo um histórico. Esse histórico é acessível a qualquer momento para o outro condômino ver a leitura de uma opinião de um, de outro, e aí vai se formando aquela opinião única, né, que é da aprovação ou não aprovação de um determinado item. Então o condômino se sente muito à vontade. Além disso, você gera todos os documentos online, uma procuração, emite uma ata de assembleia por online. Então ele começa a ver a vida do condomínio gerenciada de forma transparente e atingindo os objetivos que é levar o conhecimento do condômino para o condômino as questões que estão sendo discutidas. Eu estou vendo duas questões interessantes aí, duas economias que nós podemos ter. Uma é a economia do ponto de vista econômico mesmo, que evitar cessa-se o envio de correspondências. Perfeito. Então, diminui um custo para o próprio condomínio e para o condômino das cartas que têm que ser enviadas a todos, com todas as situações. Isso passa a ser abolido? Passa. Você não elimina o papel quando a pessoa não está no mundo virtual, porque a gente é democrático. Você se filia a recebimento dessas informações se você quiser. É democrático. Agora, não é todo mundo que está no mundo virtual ou que tem uma conexão via internet para estar se interlocutando com o condomínio e com a administradora. O importante é o seguinte, já que eu sou uma pessoa que não tem essa tecnologia, transfiro isso para um filho, para uma pessoa da família que tem essa objetividade. Ele pode ter essa característica de acesso. Uma pessoa mais idosa não vai ter uma internet cotidianamente no seu hall, mas ele tem um filho, ele tem a nora, ele tem o genro, ele tem outra pessoa da família que acessa o site. Mesmo eles não podendo se interagir. Portanto, é democrático. Nós temos hoje registro de 80% a 100% de acesso. Então, esse registro é importantíssimo, porque a gente viu que isso trouxe ao condômino um conforto. O condômino proprietário um conforto de quê? Tudo que está sendo gerido por terceira pessoa, que é o síndico, ou a administradora em conjunto, ele faz uma sintonia única no seu conhecimento. Tá? Busca essa interatividade. E a outra economia que eu me referi é justamente o papel. Papel. Que é uma economia importantíssima, nossa, ecologicamente correta. Perfeito. E um benefício, um grande benefício é ter o próprio boleto já nesses famosos agora sistemas bancários de DDA, de cobrança, perfeito, onde não precisa mais imprimir, você já tem, o próprio banco já te informa e você autoriza o débito naquela conta. Perfeito. Vamos para um breve intervalo e já retornamos.
Estamos retornando com o programa Nosso Direito. Se você quer participar com a gente, ligue para nós, 3301-7173 ou 3301-7129. Ou então pelo e-mail, direito@uniara.com.br. Vilmar, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre cobranças DDA. Você estava me explicando, me diga por que ainda os condomínios não aderiram efetivamente à DDA. Uma das razões principais, José, uma pergunta muito importante, uma das razões principais é que o custo bancário de você permanecer com um título não liquidado, aquele inadimplente, é muito caro. Hoje custa de 4 a 4,50. Então esses custos oneram a conta do condomínio. Então até que isso se dilua no longo do tempo, a utilização seja mais efetiva, as pessoas realmente aderem ao DDA, tem que ter uma conta com boleto registrado. E a maioria das pessoas com menor custo, o condomínio não sujeita a esse custo maior. Ela paga um boleto sem registro e, portanto, essa carteira sem registro não é controlada pelo banco, e sim pelo gestor. No caso da administradora do Grupo Stuck, por exemplo, nós temos um sistema próprio de gerenciamento. Então, esse sistema é fidedigno porque é banco de dados. Então, ao longo de um tempo, vai se abrir essa exceção, todo mundo vai poder DA, fatalmente. Muito bem. Vamos para algumas questões, um pouco jogo rápido. Certo. Todos os condôminos precisam participar Vamos para algumas questões mais jogo rápido. Todos os condôminos necessitam participar virtualmente? Não, nem todos, José. É muito democrático a participação. Haja vista que nem todos eles possuem acesso, né, ao sistema ou não querem ter acesso. Então é democrático. Não precisa necessariamente todos. Mas a gente tem atingido um público muito especial nessa participação. Tem uma necessidade legal de alteração da convenção do condomínio? Não há necessidade. Essa é uma pergunta muito importante, porque o condômino às vezes receia de que as mudanças trarão mudanças na convenção. Não, porque a Assembleia já existe na convenção por procuração. Então hoje a Assembleia Virtual, voltada ao sistema de interatividade do condomínio, ele emite uma procuração e nomeia o cidadão que vai representá-lo. Ou ele tendo o certificado digital, que é importantíssimo isso, ele pode se votar direto sem necessidade de otorgar poderes. Tá? Nesse diapasão, é obrigatório o certificado digital? Não é obrigatório. Haja vista que hoje no Brasil não se tem ainda, você tem que procurar uma certificadora. Por exemplo, o Serasa ele cobra uma média de R$100 por ano para te dar um certificado digital. Mas no Brasil já foi instituído pela medida provisória 2200 que daqui até 9 anos ou 10 anos, todo cidadão brasileiro terá um certificado digital no seu RG, no seu novo RG que já foi apresentado em setembro do ano passado e instituído em dezembro deste ano pelo presidente da República, anteriormente. A assembleia mais comum nos condomínios é sempre aquela ordinária da prestação de contas, eleição de nova diretoria e tal. Somente essa é virtual? Não. Você pode, tanto a ordinária como a extraordinária, ser virtualmente lançada. Basta que você tenha os requisitos necessários para a convocação, que é o edital, a publicação em jornais, em algumas convenções exigem e outras não. As que têm a exigência, você tem que fazer num prazo. Você tem que estabelecer um prazo de 15 dias para colocar no ar. Então, o condomínio tem 15 dias antecedente àquela assembleia presencial para se fazer valer o seu voto. Para ele também não precisar ir nessa assembleia, vamos dizer, no dia da ocorrência dela, assembleia presencial. Então isso quer dizer que nós não temos no dia da assembleia assim um modelo de videoconferência, todos conectados ao mesmo tempo falando. Ele já se manifestou anteriormente. Isso, ele já se antecipa, José. Aquele que já votou por procuração no sistema, ele não precisa estar presente. Tanto é verdade, né, José? Hoje a gente sabe que no mundo dos negócios, poucas pessoas têm um tempo para se dedicar a uma assembleia. Além de assuntos não objetivos que surgem no decorrer da assembleia, ele pode se valer dessa assembleia virtual para se garantir o seu voto e o seu direito de votação garantido pela sua senha, pelo seu proxy que a gente fala.
E essa assembleia virtual, essa situação virtual, ela já foi alvo de discussões sobre sua legalidade? Sim, vários juristas já discutiram isso, José. Em âmbito de Secov, São Paulo, já foram discutidos. E não acharam nenhuma modalidade que impedisse isso. Porque se você já vota por procuração, tanto é verdade que ainda não deixou de existir a assembleia no dia, né, a presencial. Por conta disso, é válido a assembleia até caminhar no dia da assembleia presencial. Fazendo aqui uma comparação não tão saudável aos pianistas do nosso Congresso Nacional, Sim. tem algum risco de um condômino voltar pelo outro? Porque necessariamente você não sabe quem é que está do outro lado da linha. Perfeito. Só se a pessoa revelar sua senha. Se ela estiver lá na sua casa e deixar o site aberto, fatalmente isso pode acontecer. Mas ele tem que garantir essa fidelidade de informação. O sistema só aceita um voto, por vez, por assinatura. Então não há condições de duas pessoas votarem ao mesmo tempo. Tá? Isso é garantido pelo sistema. Tá. Então quer dizer, há uma certa seriedade, evidente que é uma seriedade, mas uma confiabilidade nessa votação de quem está do outro lado. Perfeitamente. Já desenvolvemos um sistema junto à Superlógica para garantir essa identidade de votantes. Tanto é que não supera o número de apartamentos. Então você vê que se tiver 30 apartamentos, serão 30 votantes. Não tem mais do que isso, não aceita, o sistema não aceita isso. Você votar duas vezes. E a experiência de vocês ao longo desse tempo que já implementaram a Assembleia Virtual tem sido gratificante em termos de participação? Aumentou o número de participação nas assembleias? Perfeitamente. Hoje em dia, José, eu tenho relatos de condôminos com a nossa empresa, com a administradora do Grupo Stuck, que são relatos assim, parabenizando a administradora por ter inovado essa tecnologia. Porque hoje todo mundo está virtualizado em termos assim de trabalho, ele pode não ter um computador em casa, mas ele tem na empresa, ou ele tem um computador de acesso, ele tem um link na internet, então ele participa com isso, dando satisfação em ter recebido essa novidade no seu condomínio. Hoje nós temos 68 condomínios administrados nessa modalidade. Mesmo aqueles mais resistentes, síndicos mais antigos, que não têm essa tecnologia a favor ou não conhecia, já estão agradecendo por terem insistido nessa matéria. Então essa matéria é muito importante. Implantamos em janeiro desse ano, ela está já em uso, vários condomínios aderiram, principalmente os nossos, né? Porque só está ligado ao Grupo Stuck quem aderir a esse sistema nosso. Porque fora daí você não tem essa utilização. Não existe a possibilidade de um condomínio só, por só fazer adesão só na Assembleia Virtual. Então conosco tem. Ele adere ao nosso programa e a gente faz o trabalho para ele. Quer dizer então que aquela, não vamos dizer de uma máxima, mas uma corrente entre os condomínios, principalmente das diretorias e do síndico, quanto menos participação, melhor, não vamos ter mais essa situação. Tem síndico que gostaria que a Assembleia tivesse uma ou duas pessoas e ninguém questionasse, ninguém conduzisse a reunião por ele, ninguém fizesse nenhuma crítica, né? Mesmo que ali é uma crítica um pouco infundada. O síndico quer agilidade e informação. O que a gente tem que buscar? Essa democracia. Porque hoje não. Hoje o importante é que mais gente participa, porque assim, ele tendo um quórum de aprovação razoável, ele não vai fazer uma gestão para poucos. Isso é importante. Isso significa que a participação deles, a gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, não é um simples bate-papo, mas sim são participações marcantes, decisivas, contribuindo para o bem maior de todos dentro do condomínio? Perfeito. A colocação é essa, você não entra lá para fazer uma abordagem simples, você entra para interagir. E você está autorizando algo, né? Que isso que é importante. Você tem um voto a ser dado, tem uma discussão importante a ser dada. Isso é que é o final da história. Muito bem, Valmir, é um grande prazer sempre tê-lo aqui. Estamos chegando ao final do nosso programa Nosso Direito. As suas considerações finais. Bom, é importante que todo o condomínio que tenha a sua autogestão, ou que tenha a gestão que está atrelada a um escritório contábil somente, ele busque uma administradora de condomínio, José, para interagir nesse mundo virtual. Haja vista que a questão técnica é muito fácil migrar para o nosso sistema.
né, para um sistema de interatividade. Então esse condômino precisa buscar essa interatividade, ele saber que tem recursos aqui em Araraquara, uma empresa totalmente formada para esse fim, que é uma administradora de condomínio, onde ele pode ter toda essa facilidade e a sua vida de gestão, o síndico ou o presidente de associação, ser mais tranquila. Ele pode passear nos seus domingos, não ficar lá planilhando, pensando. Tudo isso tem ferramentas, essas ferramentas que a gente oferece, tanto de gestão, de contabilidade, jurídica, de cobrança e assembleia virtual, somatiza para ele um conceito importante para a gestão do seu condomínio. Ele agrega valor no seu condomínio, valoriza o seu condomínio, interage os condôminos e, por fim, ele faz uma gestão transparente e segura. Fundamentalmente dentro de todos os ditames e as regras previstos no nosso direito. Perfeitamente, José. Agradecemos, Vilmar, a sua presença. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.